Eu já vou adiantar para você que os efeitos para o automobilismo brasileiro são maiores do que pode parecer, e que juntando o quebra-cabeça dessa história, a intenção não parece ser propriamente beneficiar a pista. Porque a gente já está cansado de ver isso acontecer, né, Brasil? Por isso, com base em informações oficiais e da imprensa, a gente vai montar esse quebra-cabeça. Tudo pode ter seu lado bom e seu lado ruim. Privatizar algo pode significar trazer investimentos, incrementar o setor, melhorar a competitividade, assim como pode lesar a população e servir interesses de pessoas, digamos, meio ou mal intencionadas. Aqui no Brasil a gente já viu exemplos dos dois lados da história, né? Depois de todos os exemplos que a gente tem visto, nós, cidadãos brasileiros, temos que aprender a lição e praticar. Em tempos de Lava Jato, a gente precisa analisar seriamente o que está por trás desse tipo de proposta. E a gente vai fazer isso com base em documentos oficiais e notícias, para ser fiel à verdade. E de antemão, é importante deixar claro que a gente não está personificando uma crítica tanto à prefeitura ou mesmo ao mercado, mas sim questionando se essa é realmente a melhor opção. Porque é muito comum, no meio do esporte, os dirigentes, os gestores públicos e até mesmo o mercado tomarem decisões que eles imaginem serem benéficas sem ouvir os atletas, sem ouvir os treinadores, sem colocar isso no debate com toda a sociedade, e no fim muitas dessas decisões não podiam ter sido piores. Então vamos colocar os fatos. Em 2016, durante as eleições, o candidato a prefeito de São Paulo, João Dória, propôs um plano de privatização de vários bens da cidade, entre eles 2 bens sob controle da SP Turismo, que é uma empresa da prefeitura, que são o complexo de exposições do Anhembi e o Autódromo de Interlagos. A justificativa do plano seria desestatizar para possibilitar investimentos que melhorem e ampliem os serviços prestados à população e obter recursos para investimentos sociais. Até aí tudo bem. Geralmente se privatiza uma coisa pública quando ela dá prejuízos flagrantes, ou quando não é mais de interesse do Estado, digamos assim, investir naquele setor, especialmente quando não dá retorno. Analisando os balanços da SP Turismo desde 2007, disponíveis lá no portal de transparência da empresa, a gente pode verificar que há uma série de prejuízos nos últimos 2 anos e mais acentuados em 2016. De certa forma, eu acho que isso seria previsível, especialmente pela crise que o Brasil está passando. O prejuízo acumulado dos últimos 9 anos, dos quais 5 apresentaram prejuízo, totaliza um valor próximo aos 100 milhões de reais. Segundo o relatório de desempenho institucional de 2016, o maior impacto nos balanços foi a queda das receitas que vinham do complexo de exposições do Anhembi. Uma fonte confidencial da SP Tours já havia nos dito que o Anhembi teve uma queda de receitas e isso vinha impactando a empresa, tanto que a prefeitura, ainda lá na gestão anterior, passou a cogitar a concessão desse espaço. Segundo essa fonte, o balanço da empresa também tinha fechado com problemas no tempo em que a Indy correu aqui. E segundo o que a gente foi verificar lá nos balancetes, isso aconteceu em 2011 com um prejuízo de 13 milhões, então informação comprovada. Só que era um prejuízo previsto e que a prefeitura supostamente cobria, porque vale lembrar que o município é acionista majoritário da SP Turismo e a sua operação traz renda para a cidade. Tá bom. O Autódromo de Interlagos é um bem que foi comprado pela prefeitura na década de 50 e onde hoje acontecem diversos eventos que alugam espaços ali. Desde 1990, Interlagos recebe todos os anos uma etapa do Mundial de Fórmula 1, e esse evento gera receita para a cidade de várias formas. Primeiro, quem usa a pista sabe que a organizadora da Fórmula 1 fecha a pista inteira por cerca de um mês, tipo de muro a muro, porque nesse tempo eles montam arquibancada, estrutura de segurança, motorhome. No site do autódromo tem uma planilha de quanto custa a diária para alugar partes da pista, e não é pouco. Para a gente ter uma ideia, segundo o portal de transparência da prefeitura, o contrato para a realização da prova no ano passado circulou ali nos 44 milhões de reais, e essa operação gera uma receita em impostos de mais de 20 milhões, como aconteceu em 2013, por exemplo. Oficialmente, a SP Turismo anuncia a operação do autódromo como deficitária, ou seja, ele sozinho daria prejuízo. Mas, como ele traz dinheiro para a cidade como um todo, e é a cidade que é dona desse espaço, o dinheiro entraria por uma outra porta para cobrir o prejuízo. O fim de semana da Fórmula 1 traz para a economia da cidade uma renda de mais de 250 milhões de reais em movimento nos hotéis, nos restaurantes e, claro, isso também gera uma renda em impostos. Além disso, em alguns anos é o GP de maior audiência da temporada, porque já foi palco da decisão de muitos dos últimos títulos mundiais de pilotos.
Para se ter uma ideia, em 2013, a exposição da cidade na mídia por causa da corrida gerou uma renda de mais de 560 milhões de reais, algo que chegou a totalizar uma cifra de mais de 2 bilhões de reais entre 2009 e 2013. Guarda esse número, tá? 2 bilhões em 5 anos. Então, óbvio, a cidade tem interesse em manter esse evento, certo? Então, justamente por isso, a prefeitura sempre lutou para ter contratos de longo prazo com a corrida e tem que investir em obras de melhoria. De 2014 para cá, por exemplo, ela investiu 160 milhões de reais do Ministério do Esporte. Por quê? Porque é um evento que movimenta a economia, gera emprego e vai pagar o investimento a longo prazo. Lembra que eu te disse que o dinheiro entra por outra porta para cobrir o prejuízo? Então, segundo palavras do presidente da Expeturismo em 2014, Wilson Poit, o retorno direto com turismo gerado pela Fórmula 1 para a cidade é 6 vezes maior do que o investimento que fazemos todo ano. E além do retorno com os gastos dos turistas, é um evento que eleva o prestígio global de São Paulo e tem um impacto milionário em mídia positiva para a cidade, uma promoção internacional fantástica. O Wilson Poit, que era presidente da Expeturismo naquela época, é hoje o secretário municipal de desestatização, responsável por vender Interlagos. Ou seja, ele conhece o ativo, o produto que ele tem na mão para vender. Então guarda essa informação também. Só que Interlagos não recebe só a Fórmula 1, recebe Fórmula 1, Stock Car, Porsche Cup e por aí vai. Fora shows como Lollapalooza, evento religioso, o cartódromo que roda e gera renda praticamente todos os dias do ano. Então, de uma forma ou outra, essa operação se pagaria. Ainda mais que isso, agora em 2017, a Expeturismo anunciou que o autódromo sozinho fechou no azul com lucro pela primeira vez em alguns anos. Então por que a gente sente que a intenção não parece ser beneficiar a pista e pode prejudicar o automobilismo? Então vamos às peças do quebra-cabeças. Primeiro, tanto Interlagos como o AMB são terrenos valiosíssimos. O AMB porque é um complexo enorme que fica na Marginal Tietê, tem um hotel enorme do lado, um centro de exposições enorme, um centro de convenções de alto padrão, tem um sambódromo que é do Niemeyer que pode receber uma porrada de evento, tem carnaval agendado todo ano, Jardins do Burle Marx, ele é completinho. E Interlagos recebe o evento que mais gera receita para a cidade todos os anos, que é a Fórmula 1. E isso é um baita de um ativo para qualquer investidor. Segundo, nos últimos 3 anos, a prefeitura mudou as regras para se construir num terreno da cidade, que são o plano diretor e a lei de zoneamento. E eu estudei arquitetura e urbanismo, e eu sei o que eu estou falando. São Paulo, todo mundo sabe, é uma cidade inchada. Um dos objetivos era evitar o avanço da especulação imobiliária descontrolada que construía, por exemplo, condomínios gigantes em bairros saturados e longe do transporte coletivo, especialmente na Zona Sul, que é onde fica Interlagos. Uma das decisões dessa legislação toda era transformar o Anhembi e Interlagos em zonas de ocupação especial, porque os usos dessas áreas não se enquadram em categorias típicas da cidade, como é o caso também dos aeroportos tipo Congonhas. E a prefeitura devia propor uma lei específica para dizer o que podia e o que não podia se construir ali. E assim eles fizeram e essas leis foram aprovadas pela Câmara em 2016. Daí veio 2017 e o novo prefeito, que é interlocutor de alguns setores do mercado, e essa nova lei não é muito interessante para alguns desses grupos. Então a prefeitura anunciou que ia flexibilizar as regras e começou a testar os limites do que foi aprovado em 2016. Então ela mudava as regras de uma região aqui, depois de um tempo ali. Daí, quando a Câmara de Vereadores foi votar se liberava privatizar o AMB, eles decidiram que iam liberar só se a prefeitura propusesse uma mudança na lei de uso do terreno. Aí entra uma questão importante. O autódromo foi adquirido pela prefeitura em 1954, num acordo que ia permitir o seu construtor, o engenheiro Luiz Romero Sanzon, e a sua empresa Autoestradas S.A. terminarem o projeto do balneário de Interlagos com um hotel de luxo e restaurantes, coisa que acabou não acontecendo. Todo bem público possui uma afetação, ou seja, ele está consagrado a finalidades únicas. No caso de Interlagos, a de ser um autódromo, ou seja, nada que não seja ligado ao automobilismo, enquanto ele for um bem público, pode ser construído e funcionar permanentemente ali. E todo patrimônio público que possui essa afetação
não pode ser vendido ou alienado como quer a prefeitura. Seria então a revisão dessa lei de zona de ocupação especial a desafetação desse bem? E mais ainda, na época, o terreno de 1 milhão de metros quadrados do circuito foi adquirido por cerca de 29 milhões de cruzeiros, coisa de uns 34 milhões de reais em valores de hoje. Isso representa cerca de só 10% do valor de avaliação do terreno na época, ou seja, a Autoestradas teria dado um desconto de 90% na compra. Isso abre portas para um boato antigo que circula lá em Interlagos de que houve praticamente a doação do autódromo para a cidade, e que nesse contrato haveria uma cláusula pétrea que impediria a utilização do terreno para qualquer outra finalidade. Nós pilotos já imaginávamos que era esse script que iam fazer acontecer, então tentaram propor uma alternativa de redução de danos. Sendo Interlagos um patrimônio histórico com quase 80 anos de história, bem como Anhembi um patrimônio cultural, procuraram pedir o tombamento dessas áreas ou até mesmo a conversão em parque. Dessa forma, o que podia ser demolido ou modificado ia ser restringido. No caso do autódromo, é claro, teria que ter casos específicos para as melhorias que fossem necessárias para as corridas. Mas o Compresp, que é o órgão municipal de patrimônio, mesmo depois do parecer favorável do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura, rejeitou a petição. Vai vendo. Daí agora, no final de 2017, o João Dória apresentou Interlagos para investidores como um Real Estate Potential Area, um grande espaço de potencial para empreendimentos imobiliários. Você sacou a jogada? Ou seja, juntando a desafetação de ali ser um autódromo apenas, a mudança na lei de zoneamento e a decisão de não se tombar o espaço, o terreno de Interlagos seria uma área onde se poderia construir hotéis, prédios residenciais, shopping, e os novos compradores poderiam demolir o que lhes for conveniente para fazer isso acontecer. E a prefeitura já deixou isso bem claro, além de deixar claro também que pretende demolir o cartódromo para fazer isso. O cartódromo talvez mude de local, um local melhor. Explica isso também, porque é muito importante. E o cartódromo será reimplantado em outro local, em melhores condições. Lembrando que o cartódromo de Interlagos tem quase 50 anos e que quase todos os pilotos brasileiros que fizeram sucesso no exterior e que o público conheceu na TV começaram nessa pista que é a mais importante do país. O Dória disse em várias ocasiões que quer transformar Interlagos em algo parecido com o que tem em Abu Dhabi, mas isso chega a ser até surreal. Primeiro porque essa pista foi construída em uma ilha artificial para abrigar isso. E como os Emirados têm muita grana para fazer essas loucuras, eles construíram tudo girando em torno dessa pista, hotel de luxo, tudo, porque certamente choveu dinheiro para construir tudo. E para variar, é uma pista ruim, segundo os pilotos. E segundo, porque o fundo que é dono do autódromo de Yas Marina é controlado pelo Estado. Aliás, toda essa estrutura de Abu Dhabi por si só não tem sido capaz de segurar a Fórmula 1 ali. Muitos pilotos têm reclamado dizendo que não faz sentido ter uma prova lá, não tem essência. Mas, além da gente não ter a mesma grana que os árabes, a história de Interlagos é bem diferente. A gente vai contar essa história melhor no próximo episódio, mas Interlagos foi construído em 1938 como parte de um projeto urbanístico na região entre as represas Guarapiranga e Billings, que até então era uma região quase inabitada e bem longe do centro da cidade, chamada Balneário Satélite. Seria um bairro residencial da companhia City, é uma companhia que urbanizou bairros como Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, e região de lazer para quem tivesse grana, porque teria o autódromo, hotéis, restaurantes de luxo, praia e etc. Só que a crise de 29 afetou financeiramente a Autoestradas S.A., aquela empresa do Sanzon, e o governo, que tinha prometido investir nesses empreendimentos, deu para trás e o balneário completo não saiu do papel. Nos anos 60 e 70, o Brasil passou por uma grande expansão industrial, e a região sul de São Paulo foi o espaço que as grandes indústrias encontraram para se instalar. E claro, os seus trabalhadores vieram também. Era longe do centro da cidade, era longe dos outros bairros, é uma região de mananciais, os terrenos eram mais baratos, não havia quase fiscalização, então formou-se ali um núcleo de habitação gigantesco. O Grajaú, que é perto da pista, por exemplo, que começou como uma favela,
hoje é o distrito mais populoso da cidade. A região sul, que é onde fica Interlagos, hoje é extremamente densa e cuja renda da população geralmente é baixa. Então qualquer empreendimento numa região assim é sensível, ainda mais empreendimentos de alto padrão. O risco de dar tudo errado é muito grande. Além disso, nos últimos anos, a prefeitura vinha evitando, com o novo plano diretor, que a especulação imobiliária avançasse voraz para a região sul de São Paulo, que já é uma região saturada, tem vários dilemas e é região de mananciais. Mas o plano da atual gestão de propor um projeto de intervenção urbana no entorno do Autódromo de Interlagos, liberando grandes torres, grandes empreendimentos nos arredores da pista, vai de choque com essa concepção de cidade. Aliás, uma decisão da prefeitura que foi flagrante nesse sentido foi priorizar, dentre os projetos previstos no plano diretor, o projeto do Arco Jurubatuba, e não do Arco Tietê, que era a ideia original. A ideia agora é prolongar a Marginal do Pinheiros para uma região com 1.400 hectares disponíveis para edificação, sendo que boa parte desses terrenos são públicos e que podem ser vendidos. Isso certamente beneficiaria o mercado imobiliário, que vai avançar para essa região, que é uma região de mananciais e que já sofre com problemas de ocupação do solo, inclusive por decisões equivocadas de governantes do passado. E a propósito, quando eu citei a companhia City, quem conhece São Paulo sabe como são os bairros que ela projetou, a partir ali da década de 1910. São bairros com ruas estreitas, sinuosas, bastante arborizados e que dificilmente comportam grandes empreendimentos. Aqueles bairros, o Alto de Pinheiros e o Alto da Lapa, enfrentam enormes desafios há anos, tentando lidar com isso. Além disso, o autódromo está ali há 80 anos e uma economia regional se formou em torno dele e do cartódromo, que está ali há 50 anos, com oficinas e os seus mecânicos morando e trabalhando no seu entorno. É uma dependência dupla, porque eles estão ali por causa de Interlagos e Interlagos funciona porque eles estão ali trabalhando todos os dias. Intervir nesse bairro, liberando grandes torres, além dele não ter condição alguma de dar suporte para essa demanda, pode matar o autódromo, o cartódromo e assim boa parte do automobilismo brasileiro. Por quê? Primeiro, Interlagos, por ser o primeiro autódromo do Brasil e tendo um dos primeiros cartódromos de grande destaque do país, magnetizou o esporte ao seu redor. As principais equipes de competição, se elas não têm ali a sede, elas têm uma filial. E sendo a região de Interlagos de classe média e um bairro residencial, as equipes têm condições financeiras apropriadas para ficar ali. Porque as equipes de kart, de Fórmula 3, não são ricas que nem as de Fórmula 1, pelo contrário. Para muitas delas, ter um piloto a menos é ficar sem parte do pão que se põe na mesa. E são essas equipes que formam pilotos como fizeram com o Senna desde que o kart veio para o Brasil nos anos 60. Caso se libere e se construa grandes empreendimentos ali, essas equipes vão ser praticamente expulsas dali pela valorização dos terrenos. E para onde que elas vão? Primeiro, elas vão se pulverizar em torno de várias pistas do interior e também de outros estados. E para muitos pilotos, isso vai ser um problema financeiro enorme. Não vai mais existir um centro de referência do automobilismo como é Interlagos. E se Interlagos ao longo da história se transformou num ativo fantástico para investidores, isso se deve muito à presença dessas equipes e desses mecânicos que fizeram com que a pista fosse movimentada e centro das atenções desde sempre. A gente tem que pensar que Interlagos é um autódromo, e se ele perde a razão de ser, o que vai ser de Interlagos? Uma pista vazia o ano inteiro? E outro detalhe, tirar a essência e as oficinas de Interlagos pode tornar o esporte caro demais, mais do que ele já é. Isso vai atrair menos paulistas para o autódromo e para o cartódromo, o que por si só poderia ser um desestimulador para a organizadora da Fórmula 1 manter a prova aqui. E lembra que eu te disse para guardar aqueles 2 bilhões em 5 anos? Aquele que a cidade gera em renda com a exposição dela na mídia? A prefeitura quer arrecadar 2,5 bilhões com a venda do autódromo. Tá. Mas não seria realmente interessante vender o autódromo para não ter que investir mais e, tendo a Fórmula 1, continuar gerando renda sem ter tanta despesa? Só que aí entra um problema, meu amigo, um problema estratégico. Como a cidade é a maior interessada em ter a Fórmula 1, ela garante investimento na pista. O comprador da pista não vai ter a mesma lucratividade que a cidade. Então, aí quem garante que ele vai continuar investindo em ter a Fórmula 1 ali? Quem garante que a prefeitura não vai ter que investir pessoalmente ali mesmo depois de vender a pista?
como a história é a faculdade do presente, tá aí o exemplo de autódromos tradicionalíssimos como Nürburgring e Hockenheim na Alemanha. São pistas que hoje são privadas, que por não terem condições de bancar o evento, ficaram de fora da Fórmula 1. E isso para a economia de São Paulo seria muito ruim. Para o automobilismo brasileiro agora, então, nesse momento, nem se fala. Para a gente ter uma ideia, em Nürburgring a situação chegou num ponto que para não fecharem a pista, teve que entrar um investidor com muito dinheiro para salvar o barco. E nem sempre aparece alguém assim com essa boa vontade. Quem curte o automobilismo sabe o que Nürburgring representa para a história do esporte. E se a gente relembrar a questão do prejuízo da SP Tours, aquele acumulado de 100 milhões nos últimos 10 anos, que em parte se deve à queda das exposições do ANB, foi a razão que o prefeito anterior cogitou a concessão, e não a venda tanto do ANB como do autódromo, porque assim a prefeitura ia abrir mão de manter financeiramente, mas ia continuar sendo proprietária desses bens e até mesmo eventualmente investindo neles. Até porque eles são patrimônios do Estado há muito tempo. O ANB foi construído em 1970 e o autódromo comprado em 54. E por mais que a venda gere uma receita momentânea, a gente tem que lembrar que o poder público investiu muito dinheiro nesses espaços ao longo então dos quase últimos 70 anos. É só lembrar da enorme reforma que a prefeitura fez em Interlagos em 89. Então essa venda configuraria um prejuízo muito grande para a cidade, especialmente no caso de Interlagos. Aliás, a prefeitura justifica a construção de hotéis e de um shopping dentro da pista para que os compradores não tenham um prejuízo que a prefeitura supostamente teria com a sua operação. Então não seria o caso de conceder o autódromo sem perder esse patrimônio que hoje é da cidade inteira? Aliás, também, quando a gente disse que privatizar pode significar coisas boas, a gente tem que relembrar. Privatizar pode quebrar monopólios de áreas estratégicas para o mercado, fazendo com que brote competitividade entre empresas e assim o consumidor possa ser beneficiado com produtos mais baratos e de melhor qualidade. Mas agora, que monopólio Interlagos forma? É a única pista de classe 1 da Federação Internacional de Automobilismo no Brasil e também na América do Sul. O Brasil só tem mais um autódromo certificado entre os homologados pela FIA, mas de classe 3, que pode receber a Fórmula E, por exemplo. A América do Sul, então, tem mais 3 fora da classe 1. E aí? Se já não há concorrência de pistas à altura que possam tirar a Fórmula 1 de São Paulo, que benefício prático haveria nesse sentido, botando em jogo o risco de perder esse evento? Um evento que gera renda para a cidade fazer programas sociais, um evento que gera renda para a cidade investir em muitas coisas. Para quem não entendeu, classe 1, 2 e 3 são homologações que a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, concede para autódromos que ela libera para corridas internacionais. Só autódromos de classe 1, Grade 1, podem receber a Fórmula 1, por exemplo. São Paulo tem investido muito ao longo dos anos para manter Interlagos nessa classificação, justamente porque isso dá retorno. E quando eu digo que a venda cria uma receita momentânea, é importante citar que o orçamento da cidade de São Paulo agora para 2018 é de 56 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia, a dívida da cidade com a União Federal, que foi renegociada em 2016, é de 27 bilhões de reais. Ela antes era maior que 70 bilhões. A venda do autódromo, por exemplo, pagaria hoje algo próximo a só um ano das prestações da dívida, que no ritmo que é paga hoje, ainda assim só seria quitada em mais de 10 anos. A gente sabe que 2 bilhões é muito dinheiro, mas face aos problemas da cidade, seria uma diferença pouco razoável, vai? E um bônus, por acaso nessa semana que eu preparei essa matéria, surgiu a seguinte notícia na imprensa. Para facilitar a venda, Dória quer liberar maior verticalização no ANB. Segundo a matéria, ele quer aumentar o potencial construtivo do complexo em 70% e reduzir a contrapartida que o futuro dono vai ter que pagar ao município para construir acima do limite, ou seja, o cara vai comprar um terreno com muito mais potencial construtivo do que no resto da cidade e vai ter desconto para construir ainda mais e lucrar mais ainda, talvez até pagando pouco para o potencial que vai ter, considerando que a avaliação do patrimônio pode ser feita só em cima do que existe hoje lá. Bom, depois de tudo que eu te falei, né? Por isso, novamente, vamos pensar na cidade. Não seria melhor conceder Interlagos ao invés de abrir mão desse patrimônio que é nosso? Senão, não fica difícil chegar à conclusão de que por mais que o discurso seja bonito, de reduzir o déficit da administração e investir em projetos sociais, a decisão que parece política de não tombar a pista e a pressão por aumentar o potencial construtivo dessa área, a notícia fala por si só, o que estaria em jogo não é o autódromo,
e muito menos as contas públicas, mas sim uma enorme área pública com ativos fantásticos que são uma máquina de dinheiro e um gigantesco potencial imobiliário para alguns fazerem muito dinheiro. E aí então, sendo assim, mais uma vez o interesse desses alguns poucos vai engolir o interesse e a história de uma cidade inteira. Interlagos ainda é um patrimônio de todos nós paulistanos e de várias gerações que pagaram impostos durante a vida toda, permitindo que uma cidade extraordinária como São Paulo pudesse ter um patrimônio desse e com a qualidade que tem hoje. Ninguém é contra melhoria nenhuma, seja como isso vier, mas certamente destruir tudo em nome do lucro não vai melhorar Interlagos. E o prejuízo que a cidade pode ter com esse negócio é realmente muito grande, muito maior do que a gente pode sequer mensurar. O risco é muito grande, tanto para a cidade como para o esporte. E se você ficou com alguma pulga atrás da orelha com alguma informação que eu dei, aqui embaixo estão anotadas todas as fontes e todos os documentos que eu usei como base. Valeu!